Cumprimentamos a todos, amados, com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos de volta com o programa Semeando a Palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus, com gratidão no nosso coração, ao nosso Deus, por mais este dia, pelo dia de hoje, que você também pode estar aí nos acompanhando, também sendo grato a Deus, por estar aí vivendo, louvado seja o nome de Jesus, e podendo nos acompanhar aqui, nos dando o privilégio da sua audiência, e felizes, irmãos, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Louvado seja o nome do Senhor. Este é o programa Semeando a Palavra de Deus, que conforme anunciado, no decorrer da semana, hoje teremos a mensagem da Palavra de Deus com o nosso pastor Alexandre Roque, que já está aqui nos bastidores. Louvado seja Deus. E também recebendo aqui, o nosso querido pastor Pedro, a quem eu já saúdo com a paz do Senhor Jesus. Amém. Seja muito bem-vindo, em nome de Jesus. Amém. Eu farei aqui a leitura inicial, como de costume, e também com uma breve oração. Depois ouviremos aqui uma saudação com o nosso querido pastor Pedro. Louvado seja o nome de Jesus. Texto de costume, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19, Louvado seja Deus. Nós sempre lemos este texto, também, da mesma forma como era, antigamente, pastor Pedro, ali em Bitinga, quando tinha o programa na rádio, Ribeirão Preto, era o texto lido, no início do programa, com o saudoso pastor Samuel, o pastor Aristeu, e tantos que passaram por aqui e deixaram, o exemplo, deixaram, um legado aí que nós podemos olhar e ter como exemplo, o testemunho de vida que estes homens deixaram para nós, Atos dos Apóstolos, capítulo 3, versículo 19 a seguir, nos diz assim: Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, a fim de que venham assim os tempos de refrigério pela presença do Senhor, e envie ele a Jesus Cristo, que já dantes vos foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de todas as coisas, das quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas, desde o princípio. Amém. Louvado seja Deus. Aleluia. Amado e soberano Deus. Sim, Pai. Senhor, é com gratidão no nosso coração que nós damos início aqui a esta programação, Senhor. Sim, ó Deus. E pedimos, Senhor, a Tua bênção mais uma vez, ó Pai. Que o Senhor alcance, meu Deus, os lares, aonde, meu Deus, esta palavra, esta mensagem está chegando, Senhor. Para que assim como já tem sido, meu Deus, ali em Moçambique, aonde o Senhor tem alcançado, Senhor, ali diversas localidades, a quem também, Senhor, dirigimos a nossa oração a Ti em favor deles. Meu Deus, pastor Alfredo, Senhor, pastor Jorge, pastor Tomás, meu Deus, também o pastor Pedro Devete, e a congregação que cada um tem cuidado, Senhor, ali, meu Deus, que eles sejam cada dia mais fortalecidos pela Tua presença, pelo Teu poder, Senhor. Pedimos também que o Senhor estenda as Tuas mãos, Senhor, ali no país venezuelano, ó Pai, aonde, meu Deus, tem sofrido com aquela tragédia, meu Deus. Envia o socorro, Senhor, aquelas pessoas que estão ali, meu Deus, ainda esperando que alguém as encontre. Senhor, dá direção, Senhor, ali aos socorristas, e que haja, meu Deus, ali, Senhor, o socorro em tempo para que a vida seja preservada, Senhor. Nós pedimos a Ti, porque o Senhor, a Tua palavra nos diz que o Senhor se assenta sobre o globo da terra, e os moradores para Ti são como gafanhotos. Então o Senhor contempla tudo e a todos. Esta é a nossa petição a Ti. Senhor, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Texto lido, louvado seja Deus. A nossa oração, em favor
das pessoas, né, ali na Venezuela, né, que estão ali padecendo, sofrendo por conta daquele terrível terremoto, né, pastor? Que assolou ali aquele país. Mas nós aqui, né, estamos em oração em favor, né, de todos ali naquele país. Louvado seja Deus. Vamos ouvir então aqui, né, uma saudação, aquilo que estiver sentindo no coração, pastor Pedro, né, em nome do Senhor Jesus. Nesta manhã nós queremos cumprimentar todos os amados irmãos e ouvintes, a todos os participantes desta manhã, onde você também está sendo privilegiado em participar deste programa Semeando a Palavra. Em que nesta manhã você possa estar ali do outro lado, aguardando em que a palavra de Deus possa alcançar a sua vida, a sua família, o seu coração. Louvado seja Deus, estamos gratos por estar aqui nesta manhã, nessa participação, onde é o nosso compromisso, é o nosso objetivo em semear a palavra. Nós estamos observando na palavra do Senhor, ainda nesta manhã, quando um certo cidadão chega até Jesus e pergunta: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Foi uma boa pergunta. Foi uma boa ocasião em que ele pergunta para Jesus. Quando Jesus, no seu trabalho, no seu ministério terrestre, andava por toda parte, onde encontra com esse cidadão perguntando: mestre, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Quando Jesus logo lhe pergunta: conheces os mandamentos? E o cidadão responde que já tinha observado esses mandamentos. Mas quando Jesus orienta em que ele distribui tudo aquilo que tinha para ajudar os necessitados e seguir a Jesus para herdar a vida eterna, parece que o cidadão se aborreceu, porque tinha muita propriedade, tinha seus bens. Isso é que muitas vezes acontece, que a pessoa deixa de alcançar a bênção de Deus na sua vida, deixa de alcançar a vida eterna por causa das coisas materiais, onde a palavra de Deus nos fala que nós devemos ajuntar tesouros no céu, onde a traça não rói, a ferrugem não consome e o ladrão não rouba. Se você quiser, nesta manhã, participar dessas coisas, ajuntar um tesouro no céu, você será uma pessoa bem abençoada, revestida da graça do Senhor nosso Deus. Aleluia. Nós estamos aqui nesta manhã porque fomos agraciados pela bênção do Senhor, onde nós procuramos alcançar, obedecer o mandamento para termos o alcance da vida eterna. E nós passamos a você, ouvinte desta manhã, onde você estiver aí do outro lado. Se você puder até conseguir uma Bíblia na sua mão para nos acompanhar, e você vai ver que realmente, nesta manhã, Deus possa estar falando no seu coração. Ainda que se pergunte o que preciso fazer para dar a vida eterna, não é uma coisa tão difícil. É só obedecer os mandamentos do Senhor Jesus e será uma pessoa agraciada por nosso Deus. Que Deus abençoe a todos vocês, ouvintes, e continue nesta programação até o final, e você será uma pessoa poderosamente alcançada pela misericórdia do Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Deus abençoe, viu, pastor? Amém. Prazer receber o senhor aqui. Prazer, né? é tudo As meu. portas estão sempre abertas, né? Amém. Louvado seja o nome de Jesus. Agora, enquanto o pastor, né,
dar lugar aqui para o mensageiro, né? Louvado seja Deus. Eu quero fazer aqui um convite para você, né? Que você que sempre nos acompanha, que está sempre conosco aí, né? Dá uma olhadinha quantas pessoas você tem, né? Como amigo aí no seu Facebook. Eu não me lembro lá na minha rede social, não me lembro quanto eu tenho, mas acho que gira em torno aí de uns 600 e alguma coisa, né? E aí é interessante porque tudo aquilo que eu curti ou compartilhar, olha, veja bem, são 600 e poucas pessoas que vão ser notificadas, né? Que eu curti ou compartilhei aquele conteúdo. Então, olha lá, quantos amigos, né, você tem conectado aí no seu Facebook. Então, pedimos aí a sua colaboração, né, que você curta, compartilhe, né, deixe o seu comentário, a sua saudação lá, né, no espaço reservado para comentário, né, para curtir, para compartilhar. Com isso, né, você nos ajuda a semear a palavra de Deus, né? Este é o título dessa programação, né? Semeando a palavra de Deus, né? Louvado seja Deus. Então, talvez você esteja aí pensando, eu gostaria de ajudar de alguma forma. Nossa, você ajuda em muito fazendo isso, né? Alcançando, né? Nos dando essa força, né? De ir, né? Até além, né? Daquilo que muitas das vezes nós, pelas nossas mídias aqui, conseguimos, porque se você é de um determinado estado, né? A sua família é de lá, né? Todos vão receber aí a notificação que você curtiu, compartilhou aquele conteúdo, né? Louvado seja Deus. Ainda mais quando este conteúdo é a palavra de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Nós já estamos aqui, né, com o nosso querido pastor Alexandre, né, a quem também já saúdo com a paz do Senhor Jesus, pastor. Amém. Louvado seja Deus, seja muito bem-vindo. Mais uma vez, acho que é a segunda vez, né? É a segunda vez. Participa, é um prazer recebê-lo aqui também. Poder estar aqui. Louvado seja Deus, uma alegria muito grande, né? Receber o pastor aqui, né? E desde já, né? Já quero aqui deixar, né, o espaço, a oportunidade, né, com o pastor para estar dando continuidade, né? Fazendo aquilo que o Senhor tem colocado no coração do Senhor, né? E convidando o ouvinte, né? Já aproveitando aqui as palavras do pastor Pedro, se você tem aí a Bíblia, né? Aproveita, né? O pastor irá aqui ministrar a palavra de Deus. Acompanhe aí na sua casa, onde você estiver, dentro da Escritura Sagrada. Louvado seja Deus. Palavra com o pastor Alexandre, em nome de Jesus. Amém. A minha saudação a todos os amados irmãos, a você ouvinte que está nos ouvindo nesta manhã, com a paz do Senhor Jesus. Para mim é um privilégio muito grande poder estar aqui nesta manhã para compartilhar ao seu coração o texto da palavra de Deus, que desde já eu convido você a abrir a sua Bíblia. No livro de Lucas, capítulo 5, para a nossa meditação nesta manhã. Também aqui quero agradecer primeiramente a Deus por estar aqui pela segunda vez, né, compartilhando aí a alegria do meu coração em poder ministrar a palavra do Senhor. Agradecer aí o convite do nosso amado irmão Ayrton, né, que nos convidou para estar aqui nesta manhã. E, enfim, é uma alegria muito grande poder a gente estar aí fazendo a obra de Deus, né? Então, convido você a fazer essa leitura para a nossa meditação de Lucas capítulo 5, a partir do versículo 1, que diz assim: E aconteceu que, apertando-o a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu que se afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas,
lançarei a rede. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes, e rompia-se-lhe as redes. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no barco, para que o fosse ajudar. E foram, e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase ia a pique. E vendo Simão, Pedro, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, por causa da pesca que havia feito. E de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que era companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: não temas, de agora em diante será pescadores de homens. Aleluia. Amém. Querido Deus, eterno Pai, Oh, Deus. nós te louvamos, Deus, Senhor, aqui, mais uma Deus, vez, a tua palavra. por nós estarmos aqui nesta manhã, Sim, meu Deus. juntamente com os nossos amados irmãos. Sim, Jesus. E sabemos que o Senhor é aquele que tudo pode, Pai. Verdade. Peço a Ti, meu Deus, dá-nos a direção da Tua palavra. Sim, meu Deus. Fala conosco, com cada ouvinte que está nos acompanhando, meu Pai. Sim, meu Deus. Derrama sobre cada coração a Tua bênção, a Tua graça. Sim, meu Deus. É o que eu lhe peço, no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. O texto da palavra de Deus que nós ouvimos e acabamos de ler nesta manhã, fala a respeito da pesca maravilhosa. O texto da palavra de Deus já inicia aqui falando a respeito de uma grande multidão que seguia Cristo. E o texto já começa dizendo: e a multidão o apertava para ouvir a palavra de Deus. Glória a Deus. Isso daqui já nos mostra que a importância de um mesmo propósito. Todos os que ali estavam, esta multidão que apertava, esta multidão que acompanhava, eles estavam dentro de um mesmo propósito, o de ouvir a palavra de Deus. E quão é importante as pessoas dar credibilidade na palavra, porque a palavra de Deus, ela restaura, a palavra de Deus, ela nos dá saúde, a palavra de Deus, ela transforma a vida do ser humano. Você que está aí do outro lado, está nos ouvindo nesta manhã, eu não sei o que você tem enfrentado, ou o que você está enfrentando. O que eu quero dizer para você é que a palavra de Deus nos ensina que não importa a adversidade, o que importa é que a pessoa ela tenha vontade em ouvir a palavra, é que ela tenha fé no que Deus pode fazer por ela, o que Deus pode fazer por você. O Senhor Jesus, na sua palavra em João capítulo 7, versículo 37, ele diz: quem tem sede, venha a mim e beba. Então, a multidão, ela demonstrava que ela queria ouvir a palavra de Deus. Então, olha a importância das pessoas, né? Quando elas inclinam o coração para poder ouvir a palavra do Senhor. Quantas pessoas alcançaram a cura, alcançaram a libertação? Quantas pessoas viram os milagres do Senhor Jesus, quando ali elas dedicaram o seu tempo em querer se aproximar do Senhor Jesus Cristo? Então, você que está me ouvindo nesta manhã, a palavra de Deus, ela nos ensina que nós temos que nos aproximar de Deus, em ouvir a palavra de Deus. Quantos não dão credibilidade, quer a bênção, quer o milagre, mas não busca de Deus este milagre, não busca de Deus esta bênção. Então o Senhor, ele é bem claro em dizer: quem tem sede, venha a mim e beba, e toma de graça da água da vida. Então esta palavra,
que as pessoas, quando elas se aproximam de Deus para poder ouvir esta palavra, a palavra, quando entra no coração do ser humano, ela sacia, ela dá direção naquilo que você precisa fazer, naquilo que precisa ser feito. Então a pessoa, ela encontra a solução para o seu problema. Então Jesus é a solução para o mundo aflito, para o mundo decadente. Não importa a situação, o tamanho da luta, da prova, da circunstância, da adversidade. O que importa é que você venha dar credibilidade na palavra de Deus. Verdade. Quantas pessoas hoje não dão crédito à palavra? Estão sofrendo, estão passando por adversidades, lares sendo destruídos, filhos no mundo das drogas. Mas nesta manhã, a palavra de Deus também diz em Mateus capítulo 11, versículo 29 e 30, vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então, o convite de Deus, ele está se estendendo para você nesta manhã, não só nesta manhã, mas quantas vezes este convite tem estendido para você, para as pessoas, para que as pessoas venham e se aproximem-se do Senhor e venham desfrutar daquilo que Deus tem para ela. Então o Senhor, ele convida o ser humano a se aproximar dele. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos. Aleluia. Ou seja, não importa o que você está enfrentando, o que importa é que você tome uma decisão e venha ao encontro do Senhor Jesus. É que você dê credibilidade na palavra de Deus. Porque Ele tem a solução para o problema que você está enfrentando. Eu não sei o tamanho do problema que você enfrenta. A adversidade, se é na área financeira, se é na vida espiritual, se é na saúde. Eu não sei o que você está enfrentando. Mas eu tenho certeza e convicção de uma coisa. É que o Senhor, ele tem solução para você. Aonde a medicina, se é na área da saúde, aonde a medicina não consegue chegar, o Senhor chega. Se é uma porta de emprego, o Senhor, ele abre portas. Se é na área financeira, ele supre as necessidades daqueles que se entregam a Ele. Por isso que no Salmo 37, versículo 5, o Senhor diz, a palavra de Deus diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. Aleluia. Então é preciso você entregar a sua vida de corpo, alma e espírito ao Senhor. Deus tem o melhor para a sua vida. Outro ponto importante aqui que nós vemos dentro desse texto onde nós lemos, a palavra de Deus nos mostra que Jesus viu os barcos e os pescadores que estavam lavando as redes. Você, meu irmão, minha irmã, você que está me ouvindo aí nesta manhã, neste momento, você está aí do outro lado, o que nós aprendemos com isso? Mesmo eles estando frustrados, porque eles haviam passado a noite toda pescando, eram profissionais da pesca, eram pessoas experientes, eram pessoas que sabiam o que eles estavam fazendo. Não era um qualquer, não era uma pessoa um amador na pesca, não, eram pessoas profissionais. Havia pescado a noite toda e nada havia apanhado. E o texto nos diz aqui que o Senhor Jesus, ele viu os barcos e que eles, os discípulos, estavam lavando as redes. O que nós aprendemos? Que mesmo frustrados, mesmo tristes, pesarosos, pensando, mesmo naquela situação, mesmo não tendo apanhado nada, eles estavam lavando as ferramentas de trabalho. Olha que coisa linda, irmão aí. Maravilhoso. Eles estavam lavando as ferramentas de trabalho. Eles poderiam dizer assim, poxa, já que nós não apanhamos nada, joga essas ferramentas fora. Eu não vou pescar mais. Não. Eles estavam cuidando daquilo que eles tinham.
mesmo enfrentando a frustração, mesmo não apoiando nada, eles lavaram as suas ferramentas. O que eu aprendo com isso e quero transmitir ao seu coração? Cuide daquilo que Deus te deu. Cuide da ferramenta que Deus colocou nas tuas mãos. Ontem, ministrando a palavra de Deus ali na cidade de Sertãozinho, em Êxodo capítulo 14, deixei aí apenas de concluir o verso 16, quando ali o Senhor fala a Moisés, para que ele estendesse a vara que estava nas mãos dele, para que ele ferisse as águas, para que as águas viessem fender em duas partes, para que os filhos de Israel passassem em seco pelo meio do mar. O que nós aprendemos com isto? Use a ferramenta que Deus te deu. Use aquilo que Deus confiou nas tuas mãos. Você, meu irmão, você obreiro, você pastor que está aí me ouvindo, do outro lado, use a ferramenta que Deus te deu. Você, meu irmão, que às vezes está aí em busca de uma solução, em busca de uma palavra. Então, nesta manhã, Deus está te dizendo, use o que Deus te deu. Se Deus te deu o dom de louvar, louve ao Senhor. Se Deus te deu o dom de tocar o seu belo instrumento, use a ferramenta que Deus te deu para adorar o nome de Jesus. Se Deus te deu a honra de ser um líder, use aquilo que Deus te deu. Então não deixe de usar. E não só usar, mas aqui a palavra está nos ensinando, nos mostrando que o Senhor Jesus viu não só os barcos, mas viu que os discípulos estavam lavando as redes. Estava lavando para quê? Para guardar. Mas lavando só para deixar guardado? Não, a ferramenta que Deus nos deu não é para ficar encostado atrás da porta, no canto da parede, em cima de uma estante. A ferramenta que o Senhor nos deu, Ele nos ensina que nós temos que cuidar, que zelar, mas temos que usar ela também. Então use aquilo que Deus te deu. O terceiro ponto importante aqui, que nós vemos, a palavra de Deus nos ensina, aqui no versículo 3, Jesus entra no barco de Pedro e pede para que se afastasse um pouco da terra. Nós ouvimos aqui nesta manhã a respeito das preocupações terrenas. O pastor Pedro há pouco aí estava dizendo a respeito daquele jovem rico, né? Então, quando o Senhor Jesus, ele entra num dos barcos ali dos discípulos, que é no barco de Pedro, a palavra do Senhor diz que ele pede para que eles se afastassem um pouco ali da terra. Às vezes o ser humano se apega muito nas coisas terrenas. A mente está muito nas coisas da terra. E o Senhor pede nesta manhã para que venhamos também nos afastar um pouco mais da terra, para nós nos ligarmos mais nas coisas celestiais. É preciso buscarmos mais a presença de Deus. Às vezes as lutas, a adversidade, os problemas podem fazer você desanimar pelo fato de você ainda não ter tido a resposta de Deus na sua vida. Mas a partir do momento em que você toma uma decisão, um propósito, com toda certeza a resposta de Deus vai chegar na sua vida, na sua casa, na sua família. E aquilo que você tanto precisa, tanto deseja, Deus vai colocar nas tuas mãos. Deus vai preencher o vazio do seu coração. Às vezes você está triste, Deus vai devolver a alegria. Às vezes é a saúde, Deus vai te dar saúde. Aleluia. Às vezes é o problema familiar, Deus vai solucionar este problema, vai dar a direção o que você deve tomar. Então aqui o texto está dizendo que o Senhor Jesus pede para que os discípulos se afastassem um pouco da terra, ou seja, se apeguem mais às coisas celestiais. É o que nós ouvimos aqui também nesta manhã, que temos que procurar juntar tesouros no céu. Aonde o ladrão não rouba, aonde a ferrugem não corrói. Então nós temos que procurar cada dia de nos aproximar de Deus.
E o Senhor, Ele diz da sua palavra, aquele que vier a mim, aquele que vem a mim, de maneira nenhuma eu lançarei fora. Então todos aqueles que se aproximam de Deus, todos aqueles que buscam a sua presença, em Hebreus capítulo 11, versículo 6, ele diz que esses vão receber a sua retribuição. Deus vai retribuir a você, com toda certeza. Basta você confiar, dar credibilidade na palavra de Deus, se envolver mais na palavra de Deus, nas coisas de Deus. Então os discípulos, eles obedeceram à voz do Senhor Jesus. Então devemos dar ouvidos às instruções da palavra de Deus. Quando nós damos credibilidade às instruções de Deus na nossa vida, quando você começa a colocar em prática, as coisas começam a se resolver. As coisas começam a mudar. As coisas começam a ter outra direção, um novo horizonte. E por mais que você enfrente luta, quando você dá credibilidade aos ensinamentos da palavra do Senhor, fica mais fácil. Você consegue atravessar o vale com mais facilidade. Por mais que a luta venha estar travada na sua vida, você consegue, porque você sabe que Deus está com você. Né? Deus ele não abandona, Ele não desampara, Ele está sempre presente. É por isso que o Salmo diz que Deus é o nosso socorro, bem presente na hora da angústia. Ele é o nosso socorro, Ele é o teu socorro. E ainda um outro ponto importante aqui no versículo 4, a palavra de Deus nos mostra que, acabando Jesus ali de ensinar a multidão, disse a Pedro: faze-te ao mar alto. Olha só, irmãos, eles haviam acabado de pescar, eles haviam passado a noite toda, mas quando o Senhor acaba de ensinar a multidão, o Senhor diz: faze-te ao mar alto. O que isto nos mostra? O que este versículo nos ensina? Nos ensina que fazer-te ao mar alto é ir para as águas profundas. Os discípulos, aonde eles estavam? Eles estavam na margem, irmão Ayrton, lavando as redes. No raso, né? No raso. Quando o Senhor fala, faze-te ao mar alto, ou seja, sai da margem, Aleluia. sai do raso, vai para as águas profundas, porque o local onde você está, neste raso em que você está, é superficial, Aleluia. aí não tem milagre. O milagre você vai encontrar nas águas profundas. Isto me faz lembrar de uma passagem de Ezequiel, quando o Senhor manda o profeta Ezequiel mergulhar nos rios das águas torrentes. Quando o anjo ali mediu 1000 côvados e pediu para que o profeta entrasse ali naquelas águas, ele entrou, as águas estavam dando no tornozelo. Mas o que o anjo fez? Ele voltou a medir mais 1000. E não era então ali o suficiente. Viu que as águas estavam dando onde? Nos joelhos. Mas queria que eles fossem mais profundo, que ele fosse ir mais profundo. Então mediu mais 1000 e as águas davam nos lombos. Não, Deus não queria isto. Metade dentro da água, metade do corpo dentro da água, metade do corpo fora da água. Então mediu mais 1000. E chamou o profeta para que ele fosse até onde o anjo estava. E quando o profeta começou a ir, as águas foi indo, deu no queixo, e já não dava mais para caminhar, porque tinha que atravessar nado. É isto que a palavra de Deus nos ensina. O Senhor quer que nós mergulhamos no oceano do Espírito. Ele quer te dar uma nova experiência. Ele quer levar você a lugares mais profundos. Ele quer te mostrar algo mais profundo na sua vida. Talvez a luta que você está enfrentando, as diversidades que você está enfrentando, que você tem passado,
É para te mostrar algo maior, algo melhor. Então aqui é a mesma coisa. O Senhor está dizendo a Pedro: faze-te ao mar alto. Quando nós lemos esta passagem, este versículo, nós também aprendemos que fazer-te ao mar alto é sair da zona de conforto e atender o chamado do Mestre. Ele tem te chamado para a obra dele. Ele está te chamando, então faz a obra dele. Atende o ID de Jesus na sua vida. Ah, pastor, mas eu não sei pregar, eu não sei. Louve, testemunhe. Use a ferramenta que Deus te deu. Às vezes não precisa muita palavra. Não precisa muito. Apenas um simples testemunho de vida, da sua vida para alguém, pode transformar, pode curar, pode mudar a situação, a vida de uma pessoa. Apenas um testemunho, que talvez para você não é nada, mas para quem vai te ouvir é muito. Verdade. Né, irmão Hilton? É verdade. É muito. Aí a pessoa vai cair na realidade: poxa, mas se Deus fez na vida dessa irmã, na vida desse irmão, Ele pode fazer na minha também. E quanto menos você espera, você é um ganhador de alma. Através do teu testemunho, através da sua maneira de viver para Deus. Então louve ao Senhor, glorifique a Deus, busque a presença de Deus. Nós precisamos sair da zona de conforto. Às vezes nós ficamos parados, aguardando ainda a resposta de Deus, e Deus está te dando a resposta nesta manhã. Faze-te ao mar alto, ou seja, mergulhe. Mergulhar aonde, pastor? Na oração, na consagração, na palavra, na obediência, frequentando os cultos, dando o melhor de você para Deus. É isto que a palavra de Deus nos ensina. Nós temos que dar o melhor de nós para o Senhor. Somente assim nós vamos poder ver aí o milagre de Deus na nossa vida. Mas o que aprendemos mais ainda através desta palavra? O Senhor ele está mostrando a Pedro que nós temos que confiar na direção de Deus, mesmo quando as experiências humanas diz ao contrário. É o que Pedro disse para Jesus: Senhor, nós pescamos a noite inteira. Era uma experiência humana, quer dizer, não vai resolver. Não é isso? Nós pescamos a noite inteira. Se fosse outro falando, Pedro poderia ter falado desta forma: não vai adiantar, nós já pescou a noite inteira, a gente sabe os horários, a gente conhece tudo. Mas não foi isto que Pedro disse. A palavra de Deus aqui nos ensina que nós devemos confiar na direção de Deus. Se Deus está mandando, então faça. Se Deus mandou, faz. Não espere pelo dia de amanhã. O que precisa ser feito hoje, faça agora. Não espere. Às vezes, o perdão, às vezes, a reconciliação, algo que foi cometido lá atrás e que talvez que você até mesmo ouviu, que feriu o seu coração e precisa aí liberar o perdão. Então, libere o perdão, buscando a presença de Deus para a sua vida. É você dando um passo a mais em direção da palavra de Deus, daquilo que Deus te direcionou que você viesse fazer. Então busque a presença de Deus para a sua vida. Então quando o Senhor fala também aqui ao apóstolo Pedro, faze-te ao mar alto, o Senhor está nos ensinando que nós temos que avançar pela fé. É você dar credibilidade aos ensinamentos da palavra de Deus. É você crer que o Senhor, Ele pode fazer o melhor na tua vida. Ele é a providência. Ele é a fonte. Ele é tudo que nós precisamos. Tudo que você precisa está em Deus. Então avance pela fé, meu irmão. Você que está me ouvindo aí neste momento, você que está aí, prestigiando a palavra de Deus, você que tirou aí o tempo nesta manhã para poder ouvir a palavra de Deus, avance pela fé.
Por isso que em Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se espera e a prova das coisas que não se vê. Então eu não preciso ver, você não precisa ver para crer. Creia sem ver. Tenha fé, acredite no que o Senhor pode fazer na sua vida. Nós ouvimos aqui nesta manhã, o que queres que eu te faça? O que queres que eu te faça? Nós ouvimos isso também ontem. O que queres que eu te faça? É o que o Senhor diz para aquele homem que estava ali, à beira do caminho. Existe alguma coisa impossível para Deus? Em Lucas 1,37 diz que para Deus nada é impossível. Ele pode todas as coisas, Ele é Deus. Então o que queres que eu te faça? O que você quer que Deus faça por você? Então o Senhor nesta manhã Ele está dizendo, saia da zona de conforto. Ou seja, busque mais a presença de Deus. Se nós queremos ver o resultado de Deus na nossa vida, eu preciso fazer a vontade de Deus, agir conforme a direção de Deus. Se Deus mandou eu fazer algo, eu tenho que fazer, eu preciso fazer. E muitas das vezes, o ser humano ele não quer sentar para ouvir um conselho, ouvir uma direção, porque às vezes o ser humano acha que ele sabe demais. Então eu não preciso. Não, todos nós precisamos. Às vezes, não é porque aquele irmão é simples, que ele não tem, às vezes, a leitura que eu tenho, que eu não vou sentar com ele, aprender com ele, ouvir com ele. Às vezes ele tem experiências que eu não tenho. E isto vai me ajudar muito. E às vezes é uma coisa tão simples, que vai me favorecer de uma tal forma que eu vou ver o milagre de Deus na minha vida, que é o que está precisando nas nossas vidas. É nós sairmos da zona de conforto e ir pela fé, avançando pela fé. Por isso que em Hebreus 11, 6, como eu já citei aqui, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que todo aquele que aproxima-se de Deus creia que Ele existe e é recompensador daqueles que o buscam. Então Deus tem recompensa para a sua vida. A partir do momento em que você avance pela fé. A partir do momento que você saia da zona de conforto. Deus tem algo maravilhoso para a sua vida. Outro ponto importante que nós aprendemos no versículo 4 é se preparar para algo maior. Mas para isto é preciso mudança. Mudança de quê? De comportamento, de pensamento. É preciso mudar a forma como nós pensamos, como você pensa. Sabe, às vezes quando a pessoa pensa, mas será que vai dar certo? Mas já me falaram que isso não funciona. Não, dá ouvido à voz de Deus. Porque a pergunta que gera aqui, qual voz que você tem ouvido? A voz de Deus? Em quem você tem confiado? Naquilo que o ser humano tem falado? Ou naquilo que a palavra de Deus está dizendo? Então, quando você coloca a sua vida em obediência, quando você avança pela fé, quando você crê na palavra de Deus, quando você sai da zona de conforto para fazer a vontade de Deus, Deus ele faz o melhor para a sua vida. Deus faz o melhor para a nossa vida. Deus faz o melhor para a vida do ser humano. Então, meu irmão, dê credibilidade à voz de Deus. O milagre acontece quando nós colocamos em prática a palavra de Deus. Experiências humanas não substituem o agir de Deus. Não substitui a direção de Deus na nossa vida. As experiências humanas não substituem. Então a melhor coisa que tem é nós sentarmos, analisarmos e colocar em prática. E ver o quanto nós precisamos avançar pela fé. Então o Senhor nesta manhã está pedindo, está mandando, avance pela fé. Dê credibilidade à palavra de Deus. Mas ainda aqui no versículo onde nós lemos, versículo 3, o versículo 4 e o versículo 5, olha que interessante. No versículo 3, a palavra do Senhor nos mostra que os discípulos, eles estavam de que forma? Eles estavam tristes. Até o momento em que o Senhor ele entra no barco.
e entrando num dos barcos, que era o de Simão Pedro, disse-lhe, para que se afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava a multidão do barco. E no versículo 4, olha que interessante, quando acabou de falar, medita bem, eles estavam lavando as redes, Jesus entra no barco, ensinando a multidão, talvez os discípulos poderiam pedir licença a Jesus, porque estavam tristes. Senhor, não repara não, nós precisamos ir embora, estamos cansados, trabalhamos a noite toda. Mas não, Jesus entrou no barco, com certeza ali, sabendo eles que era Jesus que estava no barco, eles esperaram, aguardaram, se afastaram um pouco da terra, ouviram a mensagem que o Senhor estava passando para aquela multidão, e quando Jesus acaba de falar, no versículo 4, o Senhor agora olha para os discípulos, que é o que está acontecendo neste momento. O Senhor, Ele está olhando para você. E Ele fala dessa seguinte forma: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes. Coisa maravilhosa, irmão Ayrton. Louvado seja Deus. Coisa linda. E quando o Senhor Jesus, Ele acaba de falar isto, a resposta de Pedro, no versículo 5, ele diz: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque manda. Olha, Aleluia. aqui está o segredo. O segredo de toda esta palavra que nós lemos nesta manhã. Ele primeiro dá a resposta ao Senhor Jesus. Nada apanhamos, porque olha, nós trabalhamos a noite toda. E nada nós apanhamos. Mas, porque mandas, lançaremos. Louvado seja Deus. Mas é porque o Senhor está mandando. Porque se fosse outro, nós não ia não. Se fosse outra pessoa, nós não ia. Mas porque é a palavra de Deus. Aleluia. Mas porque é a tua palavra, Senhor Jesus. Mas é porque o Senhor está falando. É que nós vamos. Nós vamos lançar a rede, porque o Senhor está mandando. E você tomou esse propósito esta manhã? Se ainda não, é o momento de você se levantar, enxugar as lágrimas, erguer a cabeça e dizer: Senhor, a partir de hoje, eu vou seguir de cabeça erguida. Eu vou fazer a tua vontade. Eu vou dar o melhor de mim para o Senhor. É o momento. E quando Pedro obedece à voz de Deus, versículo 6, e fazendo assim, ou seja, obedecendo à voz de Deus, obedecendo à palavra de Deus, colheram, ou seja, eles lançaram a rede. E ao lançar a rede, porque o Senhor havia mandado, colheram uma grande quantidade de peixes. E eram tão grandes, que diz o versículo, que rompiam-se as redes. Está vendo o resultado da obediência? Está vendo o resultado da fé, meu irmão? Quando você avança, quando você lança o teu pão sobre as águas, quando você confia de todo o seu coração na palavra de Deus. Os discípulos haviam pescado a noite toda, haviam trabalhado a noite toda, era o trabalho deles, era a função deles. E não havia apanhado nada. O que nós aprendemos aqui também? Que às vezes é preciso nós mudar um pouco de direção, fazer diferente, deixar o nosso eu, nosso ego, e nos aplicarmos mais naquilo que o Senhor está mandando nós fazermos.
Não é verdade, irmão? É verdade, pastor. Muitas das vezes é assim. Porque quando o ser humano, ele quer pôr ele as mãos dele e não deixar Deus agir, as coisas não funcionam. Numa grande construção de uma tão grande arca, Deus mandou Noé fazer tudo, menos duas coisas: leme e remo. Porque não era Noé que ia conduzir o barco. Quem ia conduzir o barco era Deus. Porque Deus sabia que se fosse Noé para conduzir, não ia dar certo. Ele ia perecer nas águas do dilúvio. Então pode ver que quando Deus mandou Noé construir tudo, depois que Noé obedeceu a voz de Deus, que veio o dilúvio, quem é que estava no comando? Deus. Aleluia. Deus estava no comando. E Deus no comando fez com que Noé atravessasse o dilúvio, a tempestade, as grandes águas. A arca, ela estava num lugar baixo, mas depois do dilúvio, ela estava num lugar alto. Louvado seja. É isso que Deus faz na vida daqueles que confiam na sua palavra. Verdade, Jesus. Então creia na palavra de Deus. E vamos terminando. E fazendo assim romperam-se as redes. No versículo 7, fizeram sinal aos companheiros que estava no outro barco. Pode ver, irmão Ayrton, que o milagre envolveu a todos. Só que qual barco que encheu de peixe? Ambos, mas os discípulos fez sinal para os companheiros. Porque a rede que foi lançada, que Pedro lançou, veio cheio de peixe, ao ponto dele fazer sinal aos companheiros: gente, olha, venha para cá, ajuda-nos. Isto quer dizer que o milagre vai ser tão grande na sua vida, que vai abençoar os que estão à tua volta. Aleluia. Quando nós damos credibilidade, quando nós colocamos em prática a palavra de Deus, não só nós somos privilegiados, mas aqueles que estão à nossa volta, que quer ver o nosso bem. A bênção vai ser tão grande, é como este copo com água aqui, irmão Ayrton. Ele está à borda, mas quando você começa a colocar, vai colocando, que ele enche, ele vai derramar, e a água que vai derramando vai privilegiar aqueles que estão à volta. Aleluia. Deus tem o melhor para a sua vida. Glória a Deus. E ainda o texto diz: e fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro lado, para que o fosse ajudar. E foram. E encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés do Senhor Jesus. Ou seja, ele adorou ao Senhor. Louvado seja. Você está chorando hoje, mas a partir do momento que você erguer a sua cabeça, confiar, a alegria vem. É o que diz em Salmo 30, versículo 5, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Então creia na palavra de Deus. E prostrando-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. Reconheça as suas falhas. Reconheça. Ninguém é perfeito. Talvez você tropeçou, cometeu um erro, e a culpa às vezes fica querendo predominar no seu coração. Não. Erga sua cabeça. Creia que Deus tem o melhor para a sua vida. Porque Paulo dizia: deixando as coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. Então deixa as coisas que passou. Passou, já foi. Então erga sua cabeça. Deus tem o melhor para você. Versículo 9. Pois que o espanto se apoderara dele, de todos e que com ele estavam, por causa da pesca que haviam feito. E de igual modo, também Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, disse Jesus a Simão: não temas, porque de agora em diante
serás pescadores de homens. Aleluia. Deus quer trabalhar na sua vida. Então creia na palavra de Deus. Confie na palavra de Deus. E como já foi citado, entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e Ele tudo fará. Que Deus venha cada dia falar ao seu coração. Que Deus te abençoe grandemente. Fique cada dia na presença do Senhor. Deus tem o melhor para você. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. E aqui agradeço desde já, irmão Hirto, aos demais companheiros que aqui estão, pela oportunidade que foi me otorgada nesta manhã. Que Deus continue abençoando grandemente a vida de cada um. E até a próxima, se assim o Senhor nosso Deus nos permitir. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Deus continue abençoando o senhor também. Amém. Pastor Alexandre. Sempre uma alegria recebê-lo, né? Temos acabado de ouvir, irmãos, esta mensagem gloriosa da palavra de Deus. Guarde ao seu coração. Medita nela, sabe? Pega aí, né? Antes da mensagem, nós pedimos, né, para os irmãos acompanhar aí, né? Releia atentamente o texto, né? Medita. E você vai perceber que uma coisa vai, sabe, se encaixando com a outra, pastor. É muito lindo, né? Eu aqui acompanhando, né, na leitura e ouvindo. Por que eles lavavam as redes, né? Por causa da experiência que eles haviam acabado de ter, né, na noite anterior, né? E aí a gente vai ver ali no versículo 5, né, que o pastor mencionou aqui, inspirado por Deus, né, que eles, né, nós trabalhamos a noite toda. É verdade. Nós, né? Mas sob a tua palavra lançaremos a rede. Quer dizer, vai fazer de novo o que vocês já fizeram. Ah, Senhor, mas eu já fiz. Ah, mas eu já fui, pastor. Eu já frequentei a igreja há tanto tempo. Ah, eu já ouvi falar, já pregaram para mim, eu já orei, eu já busquei. Tá vendo? Tá sempre o eu antes do que se faz. Não é? E foi o que aconteceu com eles. A experiência que eles tiveram. Enquanto eles estavam confiados ali na sua experiência, a pesca foi um fiasco. Não é, pastor? Eu já fui pescar e voltei sem nada. É triste. E o interessante que você pode observar que nos versículos onde nós lemos, versículo 3 até então, do 1 ao 3, os discípulos estavam tristes. Sim. Versículo 4 surge a ordem de Jesus. Mas no versículo 5 e 6 em diante, os apóstolos começam a se alegrar. Olha só. E quando eles vão e obedecem a palavra de Deus, a tristeza que estava no coração saiu e a alegria voltou. Por quê? Porque o milagre aconteceu. Olha Deus falando com você aí, meu irmão. A obediência traz alegria. Tá vendo? Você que talvez esteja aí nos acompanhando, né? E olha o cenário mundial, aumenta mais a tristeza da pessoa. Claro. Se você abrir o noticiário, então, misericórdia. Mas está aqui o Senhor falando para você. Ah, mas eu tive uma experiência não muito boa, né, com a igreja A, B ou C. Mas aqui a mensagem do Senhor para o seu coração nesta manhã volte, vá ao mar alto agora, né, como nós acabamos de ouvir. Porque quem está no raso, né, fica sonhando, né? E olhando, como eu queria estar lá no mais profundo, né? E a ordem do Senhor aqui vai, faze-te ao mar alto, né? Avança, né? E o que fazer agora lá no mar alto? Né? Aquilo que você fez, mas sob a sua direção. Agora, sob a direção de Deus, faça de novo. E quando eu vejo, pastor, aqui, sabe, eu fico aqui, sabe, vivendo aquele momento enquanto ouço a palavra. Parece que eu estou ali na cena. Não, a palavra é maravilhosa, né? Ela nos leva. Ontem mesmo eu estava falando com a minha esposa, né? Inclusive quero mandar um abraço para a minha esposa, a minha filha aí, a todos os nossos irmãos que estão nos acompanhando. Tem uma boa participação, né? Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Mas ontem eu estava falando com a minha esposa. Quando nós meditamos na palavra, a palavra nos leva a viajar dentro daquilo que nós estamos lendo. É como se nós estivéssemos lá.
né? Verdade. Então você começa a viver aquilo, a vivenciar aquilo ali. E você traz aquilo para dentro de você. Então, o que nos faz estar de pé, o que nos sustenta, é claro que é a oração, a dedicação, mas a palavra de Deus, né, ela nos sustenta. Quando nós buscamos a Deus através da palavra, quando nós dedicamos a nossa vida, Deus, Ele tem o melhor para nós, né? Ele tem o melhor para você. E quando eu vejo esse detalhe, né, que a palavra de Deus diz assim, né, no versículo 6 lá, né, que a rede se rompia. O senhor já pescou também, todos aqui temos experiência, né, pouca, mas temos com pesca, né, e o que a gente conhece de rede é que tem a numeração de malha. Sim. Então, quando você lança uma rede, né, com uma determinada malha, você espera capturar ali um certo tamanho de peixe, né? E aí Deus, né, provando, né, o que a palavra de Deus diz assim, que Ele é fiel e poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos e pensamos, Ele supera a expectativa dos discípulos aqui. Sim. Porque suponhamos aí que eles tivessem pescado a noite toda, esperando pegar ali seus peixes aí, vamos sei lá, imaginar aqui, no peso aí de 10 quilos cada peixe. Mas o milagre foi tão grande que as malhas das redes se rompiam, porque os peixes eram muito maiores do que eles pensaram. Você pode ver que em João, a palavra de Deus fala que eles pescaram 153 grandes peixes. O tamanho não fala, só fala que é grande. Louvado seja Deus. Mas por esse detalhe em que as redes se rompiam, eu acredito que era muito maior. É o que Deus pode fazer na nossa vida, na vida de todo aquele que serve a Deus. Por isso que em Romanos, capítulo 12, versículo 2, vamos ler. Os irmãos me permitem, irmãos, já. Né? Romanos, capítulo 12. Olha isso aqui, que interessante. Dentro do texto onde nós lemos, não saindo fora do texto, né, o contexto aqui, Romanos, capítulo 12, 2. Diz assim, ó, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, que é mudar a maneira de pensar, né? O nosso comportamento, que é o que nós mencionamos na mensagem. Pela renovação do vosso entendimento. Fazendo isto, o que acontece? Para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a nossa vida, para a sua vida? Seja o nome do É Senhor. que venhamos ser abençoados, curados, transformados, restaurados. Isso é maravilhoso. Né? É gostoso, irmãos, né? Nós, se for aqui ficar degustando, né, a palavra, né, é saborosa, né? Então, nós ficaríamos aqui o dia todo. Louvado seja Deus. Mas nós queremos agradecer, né, aos irmãos que estiveram conosco aqui, né, a nossa irmã Eliane Martins, né, irmão Francisco, a irmã Rose, né, Santos da Silva, acho que é a irmã Rose Sertãozinho, né, nosso irmão Adalberto está aqui também nos bastidores, a irmã Dalila Godoy Arruda, Deus abençoe, nosso irmão Silvio, né, que também é o nosso companheiro aqui, hoje não pôde, né, estar presente, por conta de que foi a Guaíra, né? Ele deixa aqui a saudação, né? Estão na estrada, né? Indo para Guaíra. Que Deus abençoe e os conduza aí em paz e segurança, né? Também agradeço aqui, né? A minha esposa Alessandra, a esposa do pastor, né? A nossa irmã Ana Lídia também deixando aqui a sua saudação. A irmã Dalva, né? Maria Dalva também, né? Que Deus abençoe a irmã Dalva. A Laíde Teixeira, Deus abençoe, irmã Laíde. Deus abençoe, saudação à família aí com a paz do Senhor Jesus. E queremos convidar os irmãos que estão conosco aqui na live, também você que nos acompanha, que talvez não esteja aí se manifestando, se pronunciando, né? Hoje, né, às 19 horas, teremos culto de adoração e louvor a Deus, aqui em Cruz das Postas, na rua Giacomo Paris Pelicione, número 95, aqui no Ouro Verde. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você é o nosso convidado especial, né? Por Sertãozinho, na Expedicionário Leles, 2428, né?
ali no bairro Alvorada. E Sertãozinho é 18h30, né, pastor? 18h30 começa o culto ali em Sertãozinho. Mas e na minha cidade? Qual é o endereço? Entre em contato conosco, pelo DDD 16 99100-0442. Vou repetir para você. O DDD nosso aqui é o 16 99100-0442. Por lá nós vamos ter todo o prazer em te atender e fornecer aí o endereço da congregação mais próxima aí, né? Obreiros pode estar indo aí visitar a sua casa, o seu parente que precisa, né? Louvado seja o nome de Jesus. E envio aqui também a nossa saudação aos nossos pastores lá de Moçambique, né? Que estão também ali empenhados, né? Trabalhando na obra do Senhor Jesus. Pedindo também a oração, né? Se o Senhor permitir, né? No próximo ano, nós teremos a presença do pastor, né, Alfredo aqui conosco, né, no Brasil, visitando. Louvado seja Deus. A irmã Cacilda também manda a saudação aos amados. A irmã Cacilda está enviando aqui a saudação a todos com a paz de Jesus. Amém. Deus abençoe. Então, ore, irmãos, ore, porque a seara é grande e os ceifeiros são poucos. Louvado seja Deus. Mas não é por isso que nós vamos lavar a rede para guardar, né, pastor? Não, vamos pôr em prática. O Senhor manda nós orar, né? O Senhor levantar mais ceifeiros, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Eu quero chamar aqui o irmão Adalberto, né, para ficar aqui no meio aqui, fazer uma oração, agradecendo. Pode ficar aqui, pastor. O irmão Adalberto fica aqui no meio aqui, né? Agradecendo, né? A todos. Eu também salvo a todos os irmãos com a paz de Jesus. Amém. Amém. Aqui junto com todos. E vamos agradecer ao Senhor por este momento maravilhoso. Amém, Jesus. Senhor nosso Deus, Senhor Pai, nós te agradecemos por essa programação. Sim, Jesus. O importante dela é que o Senhor possa alcançar Sim. todos que ouvimos. Sim, Jesus. E que eles possam, Senhor, Sim, ao Senhor nesse chamado. Abençoe a sua casa, o seu lar, o seu trabalho, a sua família, obrigado. os filhos, Senhor, que sejam abençoados. Porque a palavra do Senhor tem poder para alcançar. Obrigado. E que possa alcançar nesta manhã, aonde for que essa essa programação alcançou. Sim. Que possa atingir o objetivo que era pronunciado a Deus. Aleluia. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que sejam todos abençoados. Seja agora e para sempre conosco. Amém. Amém, Jesus. Que Deus abençoe o seu coração. E assim nós encerramos em nome do Senhor Jesus.